Bom dia, alunos! Hoje é terça-feira e terça é o dia do nosso encontro em videoaula. Para a aula de hoje, eu trouxe para vocês uma parte da revisão para a nossa avaliação que acontecerá ainda essa semana. A outra parte vai ser apresentada para vocês online, tá certo? Na nossa videoconferência. Bom, para a videoaula eu escolhi raízes. Eu vou revisar com vocês como encontrar uma raiz exata, tá? E uma raiz não exata de números naturais. Para iniciar, eu trouxe aqui dois números que possuem raízes exatas, uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. Por que não apenas raiz quadrada? Porque esse método ele é válido para todas as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, tá? Vocês podem usar esse método de decomposição em fatores primos, que vocês vão conseguir chegar na raiz correta, tudo bem? Então, eu tenho aqui inicialmente a raiz de 400, e como já foi falado para vocês em sala, nós vamos decompor esse número, certo? Em fatores primos. Então, 400 eu posso dividir por 2? Sim, eu posso dividir por 2. 400 dividido por 2 vai dar 200. 200 eu ainda posso continuar por 2, que vai me dar 100. Continuamos em um número par, então eu posso continuar dividindo por 2, que vou ter 50. 50, por ser par, ainda posso dividir por 2, que me dá 25. Bom, 25 eu já não posso mais por 2, né? Então, vamos pensar no próximo número primo que me permite essa divisão. Seria o 3? Não. 25 dividido por 3 não me daria uma raiz exata, né? Uma divisão exata, no caso, não uma raiz, me perdoe. Poderia ser 5? Sim. 25 eu posso dividir por 5, né? 25 dividido por 5 dá 5. Posso continuar por 5, que dá 1. Como vocês sabem, quando eu chego em 1 aqui, a gente finaliza a fatoração. Próximo passo, eu vou olhar qual é o meu índice. O índice do radical, quando ele não tem nada, implica que tem 2, como eu já falei para vocês. Sendo assim, eu vou agrupar esses números de 2 em 2, tá? Vamos lá. Lógico que nós só podemos os números que são iguais, certo? Agrupando os números de 2 em 2, eu tenho. Isso aqui é o mesmo que 2 ao quadrado. Isso aqui é o mesmo que 2 ao quadrado. E isso aqui é o mesmo que 5 ao quadrado. Agora, eu vou substituir o 400 pela raiz quadrada do resultado da minha fatoração, que é a mesma coisa. Então, aqui dentro vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, pois isso quer dizer a mesma coisa, tá? Todos esses números dentro da mesma raiz, bom, por propriedade de radiciação, o que é que eu posso fazer? Isso é o mesmo que isso aqui, olha só. Que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, todos eles no mesmo radical é a mesma coisa que a sua multiplicação em radicais diferentes. Mas lembrem-se, eu sempre vou utilizar o índice do radical original, tá certo? Eu falei para vocês que quando eu tenho índice e expoente iguais, nós podemos eliminar os dois. Eu posso eliminar o radical com o expoente. Então, se a gente observar aqui, olha só, o meu índice é 2 e o meu expoente é 2. Sendo assim, eu posso eliminar o meu radical com o meu expoente. Eliminando eles dois, eu fiquei apenas com o número 2. Vezes, aqui, eu também tenho índice e expoente iguais. Então, eu vou eliminar. Ficou apenas o 2. Nesse caso aqui, eu também tenho índice e expoente iguais. Então, eu posso eliminar e ficar apenas com 5.
Para finalizar, eu vou efetuar essa multiplicação, tá? Efetuando essa multiplicação, eu vou encontrar a raiz quadrada que eu estou procurando. Então, olha só, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 400 é 20. Para se certificar se está correto, é só multiplicar 20 vezes 20. Vocês com certeza vão encontrar 400. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo com a raiz cúbica, tá? 1728, primeiro passo, a mesma coisa, vamos fatorar, tá? Então, olha só, vamos decompor em fatores primos. 1728, dividindo por 2, eu vou encontrar 864. 864, eu ainda posso dividir por 2, que eu vou encontrar 432. 432 dividido por 2 me dá 216. Que dividido por 2, 108. 108 dividido por 2 dá 54. 54 dividido por 2 me dá 27. 27 eu não posso mais dividir por 2, mas eu posso por 3. Então, 27 dividido por 3 me dá 9. Para 9 eu ainda posso continuar por 3, que eu tenho 3, que dividido por 3 dá 1. Aqui nós paramos nossa fatoração. Próximo passo, eu vou olhar o índice. O meu índice é 3. Se o índice é 3, eu vou agrupar esses números de 3 em 3. Então, olha só. Aqui, aqui e aqui. Lembrando que os números agrupados devem ser fatores iguais, tá? Como assim? 2, 2, 2, certo? 3, 3, 3. Então, vamos lá. Agora que eu já agrupei, o que eu vou fazer? Nós vamos substituir esse radical pela raiz cúbica de... Isso aqui é o mesmo que 2 ao cubo. Olha só, eu tenho 2 3 vezes. Aqui também é o mesmo que 2 ao cubo. Aqui é o mesmo que 3 ao quadrado. Eu vou pegar esses números e colocar aqui, dentro do meu radical. Desculpa, gente, aqui era 3, eu que errei o expoente. Bom, fazendo isso, né, agora eu vou verificar quem tem índice e expoentes iguais, para que eu possa eliminar o radical junto com o expoente, tá certo? Então, olha só, se a gente observar, os 3 números têm expoente 3, e o meu radical tem índice 3, então eu posso eliminar, não é? O que me restou? Olha só o que estava dentro do meu radical. Então, no caso, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, isso quer dizer que a raiz cúbica de 1728 é igual a 12. Como tirar a prova? Como a raiz é cúbica, ou seja, é o número 3, eu posso fazer 12 vezes 12 vezes 12. Com certeza encontraremos 1728. Agora eu vou mostrar para vocês como encontrar a raiz não exata de um número natural. Vou só mudar os exemplos, com um segundo eu tô de volta. Bom, turma, já modifiquei aqui o quadro e agora eu vou mostrar para vocês como encontrar raízes aproximadas. São aqueles números que têm raiz quadrada que não é exata, tá? Então, nós dizemos que as raízes que encontramos são não exatas ou aproximadas. Bom, eu mostrei para vocês no dia da aula sobre raízes aproximadas que, construindo essa pequena tabela, fica muito mais fácil e muito mais rápido de encontrar essas raízes. Olha só, na parte de cima, eu coloco os quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito?
é aquele que tem uma raiz quadrada exata. Por exemplo, 1 é um quadrado perfeito porque a raiz quadrada dele é 1. 25 é um quadrado perfeito porque a raiz de 25 é 5. Ela é uma raiz exata. 36 é um quadrado perfeito porque ele tem raiz exata, que é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Na parte de baixo, eu coloco a raiz quadrada desses números, tá? Então, olha só, essa raiz, na verdade, ela deveria estar aqui embaixo, porque nessa segunda parte, eu coloco a raiz de cada quadrado perfeito. Bom, olha só, a raiz de 1, que é 1, a raiz quadrada de 4, que é 2, a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu completei até o final da minha tabela. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez como isso pode me ajudar na hora de encontrar essas raízes. Eu tenho aqui a raiz de 27. 27 não tem raiz exata. Então, nós vamos encontrar agora a raiz aproximada, tá certo? Primeiro, eu vou olhar nos meus quadrados perfeitos, onde 27 se localiza. Se vocês prestarem bem atenção, 27, ele está localizado entre 25 e 36. Ele fica aqui no meio, né? Sabendo disso, eu já posso deduzir que a raiz quadrada de 27 vai estar entre os números 5 e 6, tá? O que eu posso fazer agora? A gente agora vai fazer alguns testes. Por exemplo, olha só. 27 está mais próximo de 25, né? Então, a raiz vai ser 5, alguma coisa. Então, a gente pode testar 5,1, por exemplo, olha só. 5,1 vezes 5,1 para ver quanto nós encontramos, certo? Olha só. Vamos ver se dá certo. Deu 26,01. Ainda está muito longe de 27. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou testar agora 5,3, tá certo? Vamos lá, vamos multiplicando. Para ver o que nós encontramos. Olha só, passou 27,9. Mas eu quero o mais próximo de 27. Eu não quero que passa de 27. Eu quero que se aproxima mais, só que sendo um número menor que 27. Então, se não é 5,1 e não é 5,3, eu tenho certeza que ao testar agora 5,2, eu vou encontrar a raiz aproximada de 27. Vamos conferir. Olha só. Fazendo aqui 5,2, a gente multiplica. Bom, gente, 5,2 já passa, né? Eu já tenho 27,04. Então, o que a gente vai fazer? Se os dois passam, o mais próximo que se aproxima da raiz de 27 é 26,01, que é 5,1. Por quê? Como eu falei para vocês, eu quero a raiz aproximada, eu quero que mais se aproxima de 27, mas não que passe de 27, certo? Então, se 5,2 e 5,3 passam de 27, ó, 27,04, 27,09, nós vamos ficar com 5,1, que é o que deu próximo a 27, só que antes dele, menor que ele. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada aproximada de 27 vai ser 5,1, certo? Esse sinal aqui, olha só, é de aproximação, tá? Nós dizemos que a raiz aproximada de 27 é 5,1, porque 5,1 é o que mais se aproxima de 27, tá certo? Espero que tenha ficado clara essa revisão e que vocês tenham conseguido compreender bem. Tem uma atividade aqui no portal disponível para vocês que vocês pratiquem mais um pouco, tá? Não esqueçam de praticar, é muito importante, já que a prova é essa semana. E mandem as fotos da atividade pronta,
Pois lembrem-se que os vistos virtuais valem pontos no dia da prova, hein? Eu espero por vocês na aula online e espero as atividades de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.